Com a palavra o vereador Romulo Lopes. Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores. Peço a dispensa da leitura da ata, aprovação ou rejeição na próxima sessão. Todos os vereadores são de acordo para que passe cópia da ata. Vai ser passado, entregue cópia da ata a todos os vereadores e na próxima sessão nós colocamos em votação. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao parecer de número 024/2025, ao projeto de lei de número 04/2025 do Poder Executivo. Passar para a mão da primeira secretária para que seja feita a leitura do mesmo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer número 024 ao projeto de lei 004/2025 do Poder Executivo Municipal. Relatório. Ementa. Projeto de lei número 004/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que referenda previsões da Emenda Constitucional número 103, de 12/11/2019, relativas ao regime próprio de previdência social do município de Guaraci. Trata-se de uma matéria de imprescindível importância que merece atenção especial por parte dos ilustres colegas. Assim, me manifesto pela aprovação do projeto de lei. Parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara de Vereadores de Guaraci, do Estado de Pernambuco, reunida nesta data, aprovou e, no mérito, recomenda a aprovação do projeto de lei. 25 de junho de 2025, Rômulo Henrique Farias Lopes, presidente, José Jorge da Silva, relator, Amaury de Oliveira Torres, vogal. Sendo feita a leitura do parecer, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Com a palavra o vereador Amaury de Oliveira. Bom dia, presidente, colegas vereadores, todos presentes, todos que nos ouvem também nesse momento. Senhor presidente, eu gostaria, se possível, pedir vista desse projeto, né? Porque é um projeto em relação à Previdência muito preocupante, se possível, para a gente analisar melhor. Vereador Amaury, esse projeto chegou aqui em regime de urgência urgentíssima. Aí para pedir vista vai estar atrasando, né? Porque com um projeto normal a gente concede. Agora esse projeto tem regime de urgência urgentíssima. Justamente, ou então tivesse mandado antes, né? Porque esse negócio com 8 dias, um projeto desse tão preocupante. Ou então, caso contrário, o assessor jurídico da casa desse umas explicações em relação ao projeto, né? Se possível. Vou chamar o doutor Antônio aqui para ele dar algum esclarecimento ao vereador. A gente aqui quer registrar a presença de Lidiane aqui na casa e que também pode dar um esclarecimento que é na parte do jurídico, da Previdência. A gente vai passar a palavra para o doutor Antônio e depois passa para a Lidiane para que possa dar um esclarecimento melhor. Leia o projeto, doutor Antônio, e Lidiane está aqui, ela presta algum esclarecimento ao vereador. Bom dia a todos. A palavra é Lidiane Moura. Bom dia a todos. Estou como controle interno do município, né, desde março. E nós pegamos algumas demandas do Tribunal de Contas, a quem eu trabalho todos os dias. E nós temos alguns projetos
como, por exemplo, o que vocês aprovaram da emenda à lei orgânica, que foi um pedido do Tribunal de Contas, e esse pedido veio e vocês aprovaram essa lei, que foi em relação à idade mínima. Porque em 2019, como vocês sabem, Bolsonaro ele mudou a lei da Previdência e todos os regimes tiveram que fazer essa adequação. E o município de Iguaracy, desde aquela época, fez a lei complementar, mas não citou a idade mínima, faltou isso. Então, o Tribunal de Contas, quando a gente vai fazer a aposentadoria, a gente aposenta, mas essa aposentadoria ela vai ser apreciada pelo tribunal. E, às vezes, ela é apreciada 1 ano depois, 2 anos depois. Quando o auditor, doutor Gustavo, ligou para mim, para essa emenda específica, ele disse, olha, Lidiane, precisa ser feita com urgência para a gente poder fazer as aprovações dessas aposentadorias. E quando foi há cerca de 1 mês atrás, ele ligou para mim e disse, olha, Lidiane, isso não é papel do tribunal, mas nós estamos pedindo aos municípios para que façam essas adequações. Então, essa lei agora que a gente está pedindo, que é para tirar alguns artigos, todos os municípios estão fazendo. Essa nossa lei, por exemplo, foi ele que mandou a de Gravatá como modelo para a gente. Então, todos os municípios estão se adequando. E em relação à importância, nós temos 40 processos esperando só essa lei ser aprovada. Isso daqui nós não estamos fazendo nada, a gente só está fazendo uma adequação à lei de Bolsonaro, a 103 de 2019. Tá certo? Só é adequação. Não está mexendo nada na questão do Fundo de Previdência. Na nossa lei 2001, que é a 196 de 2001, a gente não está mexendo nela. A gente está fazendo uma adequação à lei federal. Tá certo? Mas alguma... Com a palavra o vereador Simão Rafael. Desculpa aí, senhor presidente. Eu gostaria de saber se essa lei se ela é federal ou foi a lei que os prefeitos adequaram para... Não, é uma adequação à lei federal, viu? Que os municípios tinham que se adequar. Em 2019, nós fizemos a lei complementar, não é? A lei 010 de 2019. Nós nos adequamos, mas faltou revogar esses 2 artigos e também fazer essa emenda que já foi feita, já foi resolvida. É tanto que, se vocês olharem o sistema do Tribunal de Contas, esse ano nós já aposentamos 8 pessoas, 8 funcionários. Os 2 funcionários de janeiro aposentados já teve o ok do Tribunal de Contas. Só que os 40 passados ainda não, por conta desse projeto de lei, dessa revogação dos artigos. Essa lei é aquela que altera a idade de aposentadoria? É sim, que era 60 anos, né, antes de 2019 e agora é 62. É federal, não é... Desde já eu já digo que eu voto contra. Com a palavra o vereador Amauri de Oliveira. É lamentável, né? Tão preocupante e vem em regime de urgentíssima, né? Queria fazer até um apelo também para que os projetos viessem mais antes, para a gente analisar melhor. Porque chegar um projeto e a gente vê hoje a senhora agradecer sua explicação, né? Espero a explicação também do assessor jurídico da casa. Podia a gente votar melhor, porque é muito preocupante isso aí, a senhora sabe, né? Tem a questão do concurso aí, que até hoje não foi convocado. E está aí o regime de previdência, que é o mais comentado no município, como está a situação. Então, para a gente chegar aqui e votar num projeto desse, assim, em cima da hora, fica muito difícil. Felizmente. Com a palavra o doutor Antônio. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas vereadores aqui, a nossa amiga aqui, diretora da Previdência. Veja só, eu, de fato, estou aqui analisando a lei e não quero adentrar no mérito da discussão, porque isso quem analisa são os senhores vereadores, que têm voto para isso, que vão entender as modificações. Eu quero fazer apenas um comentário texto formal. Do jeito como a lei está proposta aqui, ela está digitada, é como se a Câmara estivesse alterando a emenda constitucional. A gente não vê no texto aqui a citação da lei complementar, que é a da Previdência,
Não está aqui falando de alteração na lei complementar. Então tem que se editar esse texto. Porque se está querendo fazer alterações na lei complementar, o texto desse projeto de lei tem que estar inserido nele, dizendo que a gente está inserindo dispositivos da lei federal na lei complementar. Aqui não, pelo texto que eu estou lendo, vocês estão alterando uma lei federal, que não compete a essa casa, compete ao Congresso Nacional. Então vamos, assim, corrigir essa pontualidade. Eu estou falando aspecto jurídico, certo? A questão com relação se a casa acata ou não, eu vou dar minha opinião jurídica. As alterações têm que ser acatadas pela casa, porque de fato assiste razão à Previdência, porque a Previdência ela tem que se adequar à norma federal. E a norma federal, com a emenda constitucional 103, ela já previa na própria emenda que os municípios têm que se adequar a essa emenda. Então, não tem como fugir disso. A idade mínima tem que seguir a idade mínima prevista na emenda constitucional 103. É um prejuízo para os aposentados? É. É um prejuízo para os servidores? É. Mas, se alguém tem que reclamar o Congresso Nacional, que votou e que aprovou a emenda constitucional. O mérito do projeto, eu, como jurídico, oriento os senhores que deveriam votar. Certo? Essa é a minha orientação. Agora, tem que fazer alterações no texto deste projeto de lei. Por exemplo, artigo 1º. Fica alterado a lei complementar número 10 de 2019, que passará a ter a seguinte redação prevista na emenda constitucional 103. Pronto, então você está alterando uma lei municipal com dispositivos que está na lei federal, trazendo para essa lei municipal. E o texto não está assim. O texto da lei está como se essa Câmara estivesse alterando a emenda constitucional. Aí vocês não têm atribuição para isso. Ela está com vício de formalidade, certo? Entenda isso, é um vício de formalidade. Tem que melhorar o texto dessa lei. Tudo bem, eu entendo, veio da Câmara de Gravatá, teve do município de Gravatá, e tudo bem. Mas Gravatá é um outro município, a gente está falando de Guaraci. E aqui a gente tem que ter esse respaldo jurídico para que vocês estejam votando realmente aquilo que previu. Acho que a colega aqui entendeu, né? Tem que dar uma correção no texto. Agora, com um aspecto formal. Agora, essa questão da idade, vocês podem votar contra? Pode, que os vereadores são livres para isso. Mas entendam perfeitamente. A própria emenda constitucional, vereador Rômulo, na própria emenda constitucional 103, ela já diz que os municípios têm que se adequar às normas previstas nela. E é isso que o projeto está fazendo. O projeto está adequando a situação federal para o município, certo? Então não tem como fugir disso. Agora, é um prejuízo? É. E o prejuízo não só foi a nível de município, não. Isso é o prejuízo foi a nível de Brasil. A reforma da Previdência trouxe prejuízo para todo mundo. Todos. Então, agora vamos corrigir esse texto da lei, pode ser por meio de emenda, já que o projeto tramitou, para não voltar e corrigir, as comissões podem fazer emenda, melhorando o texto e já consultar também o pessoal da prefeitura, ver se o texto também está adequado, que atenda a realidade deles e a gente votar. Agora, esse texto aqui, eu oriento o senhor presidente que não vote na forma como está, tem que fazer emenda, tem que alterar. Ou devolve para a prefeitura fazer, ou as comissões propõem emenda para alterar o texto, certo? Eu quero aqui agradecer ao doutor Antônio por esclarecimento. A gente entende plenamente a fala do doutor Antônio. Essa é a realidade, é como ele falou, a gente não consegue fugir disso aí, o município não vai conseguir, o país não vai conseguir. Vamos aqui culpar o senhor Bolsonaro, né? Foi ele quem criou essa lei para prejudicar, isso aí é a verdade, a gente tem que ser claro. Agora, é como ele disse, a gente não vai poder fugir disso aí. Na questão do melhoramento do texto, aí sim, aí é quando tira a responsabilidade do vereador, porque assim, quem criou foi Bolsonaro, o município está só se adequando, mas quando for amanhã, está em Iguaraci todinho, que os vereadores de Iguaraci votaram, aumentando 2 anos de tempo de serviço, né? É assim que vai sair na rua amanhã. Então, foi os vereadores de Iguaraci, não foi Bolsonaro. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa parte. Então, a gente vai discutir e ver qual é a melhor forma. O vereador Romo pediu a fala, passar a fala para o vereador Romo, referente ao projeto, depois o vereador Amauri, para que a gente possa chegar a um senso.
Bom dia mais uma vez a todos que nos assistem. Obrigado pela presença, Lidiane, pela explicação. A doutor Antônio também pela explicação e explanação. E assim, só para reforçar e a gente falar no cultural, no miudinho, que a primeira adequação já foi feita, que é a questão das idades, que gerou um debate há pouco tempo, há poucos meses. Isso aqui já foi aprovado. Mas para o pessoal de casa entender, a população entender, é uma mera formalidade. É para passar na Câmara. Isso a gente não tem dispositivo de mudança, de emenda. Isso aqui vem da Constituição Federal, aprovado no Congresso Nacional, e vai ter que repartir para todo o Brasil, todos os municípios. Passa na Câmara para a gente tomar ciência, para o poder político-administrativo do município, tanto dispositivo legislativo como executivo, tomar ciência do que está acontecendo, e passa para a gente conhecer isso e se adequar. A gente não tem poder de mudança sobre essas idades. Isso parte do poder executivo e legislativo a nível nacional. Pronto, a primeira parte que eu queria explicar era isso, para poder a população entender. Já o outro texto é uma nova adequação, nova emenda, não é isso? E precisa melhorar o texto, e aí eu reforço mais uma vez o pedido de vista, que o vereador Amório pediu, para vir essa adequação lá do Poder Executivo e passar aqui na Câmara. Mas assim, para a gente, os vereadores também, que tem um contingente grande, propagar essa informação, porque vai vir muita gente nos perguntar, a gente vai ser acionado, e reforçar mais uma vez, a gente não tem poder de mudança sobre as idades de aposentadoria. Já é um dispositivo federal. Passa aqui para debate e tomar ciência. Não é assim, doutor? A Câmara só faz, como bem o Rômulo falou, eu disse, no mérito, na discussão do mérito de idade, a Câmara não tem o que optar. Pode até votar, porque eu não vou dizer que não vote contra, porque a gente não pode dizer. Mas assim, processualmente, nos termos legislativos, né? Pelo processo legislativo, a Câmara aqui só está regulamentando a nível local uma coisa que já está definido a nível federal. E a própria legislação federal, que é a emenda constitucional, ela diz que os municípios têm que regulamentar, têm que refazer cada um na sua cidade. É como se diz assim, eu cuidei do país, cada município cuida do seu local, de sua casa, mas tem que fazer, como Rômulo bem pontuou, o vereador Rômulo. O que me precisa realmente é a alteração do texto, para incluir dentro do texto a Lei Complementar 10/2019, que é a lei hoje que rege o Instituto de Previdência, que regulamenta, né? Pronto, perfeito. Então, a gente só vai alterar isso aí, e aí o presidente decide se devolve, ou se as comissões fazem essa alteração, aí é a casa que delibera, certo? Com a palavra o vereador Amauri. Mais uma vez, bom dia. Agradecer ao advogado doutor Antônio Pada pela explicação, a transparência, né? Agradecer a Lidiane também por explicar, só que é preocupante, a gente sabe como a questão do Fundo de Previdência está no município. Então, por esse motivo, eu pedi vista. Eu acho que é a dúvida de alguns colegas também aqui. Só deixar bem claro que, por eu ser da oposição, não é meu interesse. Meu interesse é que seja aprovada as coisas e, com certeza, que não vai prejudicar, principalmente os aposentados que trabalharam tanto e hoje, né, corre esse risco aí, como muitos comentam, de às vezes nem se aposentar. Então é por isso que eu espero que aceite meu pedido de vista, né? Para a gente votar em outra sessão e analisar melhor. Porque como é que vai votar no projeto, depois de votar e alterar o texto, né? Eu acho que a gente, o que votar já era, né? Então, vindo com essa alteração do texto para esclarecer melhor, aí fica melhor, né? Com a palavra o vereador João Paulo. Bom dia a todos, bom dia colegas vereadores. Mas, doutor Antônio, no que deu para me entender, essa alteração pode ser feita através de emenda do projeto, não é isso? Do texto. Sim, que a lei vai ser mantida, não tem como alterar para frente, vai prejudicando, principalmente essas pessoas que estão precisando. Era só isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Simão Rafael. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Eu quero ser bem claro aqui, essa lei foi em 2019, uma lei federal, aonde a lei, eu sei que o doutor aí sabe muito bem, quando essa lei foi lançada, o presidente Bolsonaro foi bem claro, eu não voto em Bolsonaro não, sou contra ele até a morte, entendeu? Mas ele foi bem claro, essa lei
vai se adequar, quem quiser se adequar, Estado e município, eu votei contra, esse homem está aqui, que eu não sou um doido para votar, acrescentando 5 anos na aposentadoria de um varredor de rua. Eu vou falar, eu não sou contra a varredor de rua, não. É a classe que mais trabalha e menos merece. Entendeu? Aumenta mais 5 anos. E o município, o prefeito Zé Inha Torres, adequou a lei e eu votei contra. Eu e Francisco de Salles votamos contra. Entendeu? Quem é de acordo aqui? Me responda um aqui. Botar mais 5 anos em cima da aposentadoria de um trabalhador. Quem é a favor aqui? Me diga quem é a favor aqui. Então, minha gente, tá isso aí. Bolsonaro foi claro. Estado e município, se quiser adequar a lei, adequa. Aí agora vem a mesma lei, eu já votei contra uma vez, e voto outra e voto 1000, se for preciso. Eu não quero que aumente. Eu vou deixar bem claro aqui, bem claro. Eu sou contra aumentar mais 5 anos para um trabalhador. Já imaginou em 5 anos quantas vassouradas um gari vai dar? Então, minha gente, desculpa a minha indignação, e eu, a partir de, como eu já disse, voto contra. Eu entendo a fala, por nada, senhor vereador, eu entendo a fala do Simão. Eu vou fazer aqui uma pergunta à Lidiane e a doutor Antônio, porque assim, a gente sente que esse pessoal que pediram a aposentadoria hoje estão punidos, né? Pode dizer punidos, não tiveram direito a concluir o pedido de aposentadoria. Então, por conta dessa adequação, Lidiane e doutor Antônio, qual é o passo a passo se caso esse projeto for rejeitado aqui na casa? Se ele for rejeitado, reprovado, qual é o passo a passo do município? O que é que acontece? Esse pessoal permanece esperando decisões, ou vocês têm outro caminho para trilhar? O município tem outro caminho para trilhar? Qual é o caminho para a gente poder tomar a decisão certa? Com a palavra, vereador Francisco Torres. Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereador, povo aqui presente. A coisa é fácil, estão querendo complicar as coisas, é só mudar o texto. Câmara nenhuma pode alterar a lei federal. A gente não pode alterar essa lei federal. A gente tem intenção, sabe que muita gente está prejudicada, mas a lei que prevalece é a lei federal. Não adianta dizer, nós vamos votar aqui para 60 anos. A lei federal que prevalece. Câmara nenhuma tem o poder de alterar uma lei federal. Meu pensamento é esse, presidente. Com a palavra, doutor Antônio. Senhor presidente e os vereadores, veja só, eu quero mais uma vez deixar bem claro, a minha fala é jurídica, no aspecto jurídico. Eu tenho que orientar a vocês como vereadores no aspecto jurídico da matéria. O voto é livre. Não tem como eu interferir no voto, não, porque eu não sou vereador, não, nem Lidiane, não. Vocês são livres para votar como vocês entendem que devam votar. E eu só quero que vocês compreendam o seguinte, todos. Antes de 2019, antes da emenda constitucional, que foi a da reforma da Previdência, existiam legislações diferentes. Ou seja, a União, o governo federal poderia estabelecer suas regras de previdência e os regimes próprios poderiam também fazer suas idades diferentes, o tempo diferente, os cálculos diferentes. Existia, cada um tinha sua legislação. Quando chega em 2019, que o Congresso aprova e foi sancionado pelo presidente a emenda constitucional 103, as regras mudaram. A partir daí, todos têm que ficar igual a nível de país, em termos de idade mínima, em termos de aposentadoria, de pensão. Então, todo e qualquer benefício tem que ser unificado, as mesmas regras no país, a partir de 2019. Então, se antes
era um jeito, a partir de 2019, infelizmente, não tem como Iguaracy ficar de fora. Não tem como os servidores de Iguaracy ficar diferente do demais do país. Então, isso foi uma regra federal, é uma lei federal. E a própria emenda constitucional, vou repetir, a própria emenda constitucional diz nela que os municípios têm que regulamentar, têm que se adequar à realidade do regime geral da Previdência, que é o regime do INSS. Ponto. Certo? Isso ficou bem claro. 2019 mudou. E tem que ser igual para todo mundo. Perfeito? A pergunta do senhor presidente, se essa Câmara rejeita esse projeto. Primeira coisa que eu entendo que vai acontecer, os 40 aposentados que estão lá para ser deferido sua aposentadoria, não vão ter aposentadoria deferida. Certo? Segunda coisa, vocês vão deixar de rejeitar um projeto de lei que é extremamente importante e urgente para esses aposentados, e aí pode o próprio município, ou então o próprio Tribunal de Contas do Estado, notificar essa Câmara porque não estão regulamentando um assunto que é de interesse dos aposentados. Né? Porque, assim, o que é que aconteceu? Quando chegou os processos de aposentadoria lá no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas viu que faltava na lei do município de Iguaracy, do regime próprio, aqui chama FUNPREVI, Previ, a lei que rege o FUNPREVI não fez adequação à emenda constitucional. Então, o que é que o Tribunal de Contas fez? Não, para e vamos pedir ao Poder Legislativo que faça a adequação, que é isso que está aqui para vocês fazerem. Se não faz, vai ficar travado. Não tem como aposentar, porque a lei federal está dizendo uma coisa e a norma do FUNPREVI está dizendo outra. E as coisas têm que ficar o quê? A partir de 2019, tem que ficar igual. Tudo tem que ficar igual. Ponto. Então, é prejuízo para os aposentados. Agora, essa é a respondendo o senhor. Dá para votar hoje? Se quiserem, dá. Mas pode esperar mais um pouco. Se quiser também, pode esperar. Para todo efeito, eu oriento os senhores vereadores que votem pela aprovação. Vote pela aprovação. Eu oriento essa forma, certo? Mas respeito aqueles que querem votar contrário. Aqui a gente respeita, porque isso é uma casa deliberativa e tem que ter respeito pelo voto dos demais. A gente tem que ter respeito pelos votos dos colegas que dão sobre a matéria. Mas eu, juridicamente, como advogado, senhor presidente, eu oriento que a matéria é legal, é correta e extremamente necessária para ser votada, certo? Agora, querem votar hoje, dá para votar. O que vai alterar somente é o artigo 1º, que no artigo 1º vai incluir que está sendo alterado a Lei Complementar 010/2019 para dispor nela o inciso 2 do artigo 36 da Emenda Constitucional e todo o texto mantém. Certo? O que faltou só foi mencionar, dizer que essa Câmara está alterando a lei do FUNPREVI, que ela não está prevista no projeto de lei. Do jeito como está escrito o artigo 1º, é como se estivesse alterando a emenda. E aí não. Aí, peraí. Alterar a emenda, não. Vocês não são deputado federal para alterar a emenda, não. Calma. Então, faltou somente um complemento no texto, no artigo 1º. Que isso é coisa que a gente faz agora. Se vocês quiserem, a gente faz agora a alteração do texto. Vocês colocam a comissão para dar parecer em mesa, que pode dar parecer pela legalidade, e o projeto vai para a votação. Certo? Certo, vereador Amauri? Também, se os senhores decidirem, a maioria, que quer dar pedido de vista e um prazozinho para analisar, sentar e fazer um texto melhor, tá bom também, do mesmo jeito. Só que os aposentados têm mais um pouquinho aí, um tempinho para esperar. Certo? Poucos dias. Presidente. Com a palavra, Lidiane Moura. Faço das palavras do doutor as minhas, certo? E deixo vocês, como ele disse, vocês são livres para votar, mas eu estou aqui como controle interno, não sou gerente do Fundo de Previdência. Eu faço esse caminho entre vocês e o Tribunal de Contas, entre o Executivo e o Tribunal. O Tribunal, ele não costuma fazer isso que estão fazendo agora, que é nos recomendar
ele não costuma fazer isso, nos recomendar, eles costumam já vir lá de cima, não é? Em outras palavras. Então, assim, eles já costumam indeferir. E agora não, eles viram que realmente foi, vamos dizer assim, que um lapso na época, né, de quem fez essa alteração na lei, nessa lei complementar, de não ter colocado a revogação desses 2 artigos. Eu gostaria de lembrar aqui que nós não estamos falando em relação a idades. Essa emenda já foi votada por vocês no início do ano. Tá certo? Isso aqui são outros artigos que não foram revogados. Obrigada, presidente. Eu entendi, Lidiane, seu esclarecimento. Também o doutor Antônio, agradeço a sua fala, o seu esclarecimento, doutor Antônio também. Essa era a minha preocupação. Se não for votado, o que acontece? Quem está para se aposentar vai ser prejudicado. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, Bolsonaro foi infeliz quando criou essa lei, e foi infeliz quando disse, como Simão ouviu, todo mundo ouviu, como que o colega vereador Simão se refere, é que os municípios podiam tomar qualquer decisão. A partir, o doutor Antônio esclareceu, que a partir de 2019 para frente, tem que se igualitar todo mundo igual. Então, querendo ou não, a gente vai ter que engolir, o povo vai ter que engolir essa situação que Bolsonaro trouxe para o país. Isso não foi para Iguaraci, foi para o país. Querendo ou não, a gente não tem força, como disse o vereador Chico Toito também, a gente não tem força de mudar uma lei federal. Se a gente pudesse, o município ter uma decisão, o Estado ter outra, o federal ter outra, seria bom, porque a gente ia brigar aqui, nós vereadores ia brigar para que Iguaraci fosse diferente, para que Iguaraci diminuísse esse tempo. Mas só que, infelizmente, a partir de 2019, diz que tem que estar todo mundo igual, município, Estado e União. Então, foi por isso, doutor Antônio, minha pergunta, para que eu pudesse ter esse senso. Então, a gente, querendo ou não, vai ter que votar. A questão de tempo, a gente está em regime de urgência, urgentíssima, mas para melhorar esse texto, a gente pode tirar de pauta hoje e convocar uma extra, e em seguida, convocar uma extra para que a gente melhore o texto, limpa a pele da gente, para que a gente não coma a bronca, senão depois a bronca vem para nós vereadores, limpa a pele da gente e que seja votado. Só não pode deixar quem pediu a aposentadoria, quem vem a pedir a partir de amanhã ou de hoje mesmo, pode estar alguém chegando na prefeitura e pedindo mais uma aposentadoria, nós não podemos deixar esse povo prejudicado. É meu ponto de vista, mas é como o doutor Antônio disse, todos nós temos direito de voto, então cada um tem a decisão de votar como pensa, só que o meu ponto de vista é que a gente não deixe quem chegou a esse tempo ser prejudicado. Com a palavra, doutor Antônio. Eu agradeço, senhor presidente, pela sua articulação. Eu acho que o caminho é esse, certo? A gente tem um vereador que quer tempo para discutir, a gente tem que respeitar, né? Outros talvez quer votar hoje, mas a gente esperar votar do recesso demora, é um mês a mais que esses aposentados esperam. Então a proposta dele é ideal, a gente marcar uma extraordinária só para discutir essa matéria, a gente apresenta as emendas, altera o que tem que se alterar e vota. Aí atende o útil e o agradável, atende os vereadores e vai atender também os aposentados que não vão esperar o voltar do recesso para deliberar sobre a matéria, né? Senhor presidente, entendeu? Com a palavra, o vereador Amauri. Vereador, só um minuto, vereador Amauri. O vereador Simão, aqui nós vamos decidir por a maioria. Se a maioria quiser que vote hoje, a gente vota. Se quiser que marque um extra, eu só não vou deixar para quando a gente voltar de recesso, porque aí eu posso estar prejudicando alguém. Mas eu estou pronto aqui para convocar para uma extra e estou pronto se a maioria achar que quer votar do jeito que está, por a maioria eu estou pronto também. Aqui quem decide são vocês, maioria. Eu estou aqui como presidente, mas não estou como quem decide, não. Quem decide são maioria. Eu sempre fiz, do dia que sentei nessa cadeira de presidente até o último dia que eu estiver sentado, quem vai decidir é a maioria, não vai ser eu que vou decidir. Com a palavra, vereador Amauri de Oliveira. Eu agradeço, se meu pedido foi o meu, acho que também os demais vereadores aí tem alguns com dúvida, né? Pedido de vista. E o que preocupa, como fala em relação aos aposentados, né? Como eu já disse, não é por eu ser oposição, é porque me preocupa, assim como os colegas também aqui estão preocupados. Porque isso é polêmico, questão da Previdência. A gente vê aí, e Pernambuco tem 184 municípios. Apenas Gravatar, como o Lidiane falou aí, que tem esse projeto, né? Já foi colocado, pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, citou Gravatar e o do Gravatar. O modelo do Gravatar. As outras cidades já foram aprovadas dessa forma? Aprovado. Só com o texto, né? Então,
volta, altera o texto aí, como se diz, né? E a gente pode votar na próxima semana, porque também pedir vista no projeto e votar com 10, 20 minutos, já vamos ter uma prestação de conta hoje, uma reunião extra. Eu agradeço aí, doutor Antônio. Lidiane também. E não... Claro. Volta para a semana, amanhã, outro dia, mas já vai ter a prestação de conta também do gestor. Então... Uma palavra, vereador Romo. Aos colegas vereadores, eu acho que o caminho mais plausível para a gente, mais firme e seguro, é a reformulação do texto. E o presidente da Câmara convoca uma extraordinária, o texto reformulado, a gente vota a favor para destravar as aposentadorias. Lembrando que isso é uma responsabilidade também das outras administrações que passaram, e aí a gente tem que destravar, como já aconteceu outras vezes aqui na LDO, não foi isso esse ano já, como já aconteceu no outro dispositivo que alterava as idades, mas o caminho mais seguro é esse, e eu peço a vocês esse apoio para que seja realmente atendido o pedido de vista de Amauri, o presidente reformula o texto, vota para o Poder Executivo, reformula o texto, e a gente vota a favor para destravar as aposentadorias, todo mundo sai ganhando, e também um senso de responsabilidade da gente. A gente pode chegar aqui, vamos votar, não. Não funciona assim. A gente precisa de cautela e dedicação nesse tipo de informação. Eu entendo a fala também do colega vereador Romo. Agora eu queria só pedir também uma coisa aqui aos colegas vereadores, que porque a gente chegou o projeto aqui na casa, a gente está repassando para todos os vereadores cópia, né? Então, quando tiver uma polêmica dessa daqui, que procura as comissões, que as comissões é quem dão os pareceres, para que a gente possa discutir antes de chegar aqui em cima, porque quando chega aqui em cima, eu acho que hoje está só atrasando o andar. Então, se a gente tem discutido, é uma coisa que a gente senta meia hora que a gente resolve. Então, tem sentado meia hora, tem mais de 8 dias que esse projeto foi apresentado. Ele foi botado em apreciação terça-feira. Hoje é quinta, quer dizer que a gente tem 11 dias hoje que ele está tramitando, né? Então dava para ter levantado essa polêmica e passado para as comissões. Mas a gente, tudo coisa que se resolve. Vamos ter esse cuidado para que a gente bote para andar, né? Com a palavra o vereador João Paulo. No meu ponto de vista, eu acho que voltar esse projeto hoje de novo continua prejudicado as 40 pessoas por causa de um artigo que dá para fazer aqui na casa. Que nem o doutor Antônio acabou de dizer, que dá para mudar agora, e a gente pode pôr esse projeto em votação e pode pôr em emenda só por causa desse artigo. No meu ponto de vista, é pôr para votar hoje, para destravar quem está precisando, que está aí já há bastante tempo, essas 40 pessoas esperando essa aposentadoria que trabalhou a vida toda. Ô Paulinho, vê o seguinte, eu vou dar uma sugestão aqui a todos os vereadores, se for de acordo, vocês acatam, se não, eu acato também a decisão de vocês, isso é uma sugestão. A gente podia fazer o seguinte, retirar, respeitando o direito do colega Amauri, do pedido de vista, a gente retira o projeto. Segunda-feira, a gente já fica de hoje convocado para segunda-feira, uma reunião extra, 9 horas da manhã, para que a gente vote o projeto, segunda-feira. A gente vai ter esse tempo de resolver. Esse é um pensamento meu, para que ninguém fique insatisfeito. Mas também, se a maioria disser, não, a gente quer que vote em votação, eu também vou colocar em votação. Só que a gente tem também que respeitar o direito do colega que pediu o pedido de vista. Ele tem um direito, qualquer um de nós tem o direito de pedir uma vista. Com a palavra, o vereador Francisco Torres. Senhor presidente, concordo com a sua opinião. Agora, nós, vereadores, tem que ter um consenso. Esse projeto está aqui há 8 dias. Você, na hora de votar, você vem pedir revisão? Será que em 8 dias não deu tempo você analisar um projeto? Na hora da votação, você vem analisar para retardar as coisas? São coisas que eu não concordo, não. É assim, senhor presidente, dê a palavra novamente, João Paulo, o vereador João Paulo. Questão de regimental. Como o vereador Amauri pediu vista, não tem nem o que o presidente colocar a matéria para votar. Ele pediu vista, é um direito do vereador. No momento que se pede vista, travou a pauta, certo? Aquela matéria. Tem que ser obedecido o direito do vereador. A única possibilidade de voltar é se ele retirar o pedido de vista. Tudo bem, eu retiro meu pedido de vista. Aí voltou de novo a discutir. Então, o vereador João Paulo queria votar hoje, mas o presidente ele fica impedido de pautar essa matéria pelo pedido de vista do vereador Amauri. No momento que qualquer vereador pediu vista, a matéria não pode ser deliberada enquanto aquele vereador não ter acesso e realmente dizer ao presidente que já está liberado para colocar na pauta para votar. Certo? Só um minutinho, só uma questão regimental. Com a palavra, vereador João Paulo. Entendo, doutor Antônio, se ele pediu vista, mas ele teve 11 dias com esse projeto em mão. Foi liberado terça-feira passado.
Hoje já é quinta-feira, ele teve 11 dias com esse projeto na mão, para ele ter pedido vista, já para ter revido o que estava errado. Não foi de última hora, chegou o caráter de urgência, mas ele teve 11 dias. Felizmente. Eu quero aqui registrar a presença do ex-vereador Américo Barra e do ex-vereador Romero de Lucas. Veio o seguinte, a gente entende os pontos de vista de um e de outro, meu ponto de vista, todos têm razão, um erra por um lado, outro erra por outro, mas eu acredito que até segunda-feira a gente não vai prejudicar quem esperou até hoje. Hoje é quinta-feira, até segunda não vai prejudicar ninguém. Então vamos respeitar o pedido de vista do colega vereador Amaury, e quando for segunda-feira, 9 horas da manhã, nós votamos esse projeto, para que a gente satisfaça todo mundo. Se os vereadores, colega Chico Torres daqui, de acordo, segunda-feira, Bruna, Romulo, João Paulo. Fazer o quê, né? Não, é uma decisão sua, João Paulo. Você pode dizer, eu sou contra. Não, eu sou contra. Pronto, Simão para segunda. Pronto, para segunda-feira. Todo mundo está junto. Então, a maioria venceu para segunda-feira. É isso que eu quero. Eu não quero aqui ditadura nem decisão, tomar essas decisões. Eu quero que vocês decidam, porque fica bom para todo mundo. E só assim, reforçando meu pedido para que a gente possa discutir essas coisas, são coisas pequenas, no período de tramitação, para que a gente não possa estar perdendo tempo. Aqui, que hoje nós só perdemos tempo, né? Então, com a palavra, o vereador Amaury de Oliveira. Eu quero agradecer aos colegas que aceitaram, né? O colega Paulinho também não concordou, mas eu entendo, né? Ele está iniciando agora o primeiro mandato, a gente passa por isso. Mas a gente aqui tem que se unir e é preocupante isso aí, né? A gente fala 8 dias, Paulinho, mas o projeto isso é normal, pode ser até mais dias. A gente tem os compromissos da gente trabalha, o vereador que tem os compromissos, teve esse período de festa agora, apesar das festas foram fracas em nosso município, mas teve os compromissos. E fica difícil às vezes a gente para analisar, né? Agora cabe um direito, como foi o presidente, para agradecer o presidente por ter dado essa direito de votação de cada um, né? Agradecer a quem aprovou e fazer um pedido, Lidiane, que os próximos venham com uma certa antecedência, né? Porque chega em cima da hora aqui, a gente fica com vontade muitas vezes de votar para adiantar as coisas e fica com medo, preocupado. Então, agradecer ao doutor Antônio pela explicação. Marquinhos e doutor Pedro estiveram com a gente tomando café. Eu até achei que eles iam ficar aqui para a gente fazer algumas cobranças também e pedir mais informações. De repente, quem sabe, se Marquinhos, secretário de administração, tivesse, doutor Pedro, orientar, quem sabe a gente já poderia até resolver, né? Quando juntar. Não é o desacreditando de vocês, mas quanto mais gente explicar, melhor, né? Então, obrigado ao presidente e a todos que lhe aceitaram o pedido de vista para na próxima segunda a gente votar. Ao vereador Amaury, eu entendo quando ele fala na questão de a gente ter muita ocupação, mas também, Amaury, eu quero discordar com você e dizer que chegou de última hora, porque é regime de urgência urgentíssima, a gente tem 11 dias do dia que chegou e que foi repassado. Então, acho que não ficou a falha da gestão, né? Aí eu acho que não ficou a falha da gestão, chegou com tempo para a gente analisar. Agora, eu sei que também cada um tem os afazeres e entendo o seu pedido, é um direito o seu pedido. Com a palavra, o vereador João Paulo. Quero dizer ao senhor vereador Amaury, eu sou o primeiro mandato, o senhor está certo. Mas eu sempre venho no meu gabinete, olho o que tem, o que chega, para me poder, quando chegar na sessão, eu estar apto. O senhor, se não vem no seu gabinete, o senhor está com 11 dias com o projeto, está pedindo revisão em cima de uma votação, é porque o senhor não vem do seu gabinete, tá bom? Muito obrigado, presidente. A palavra, o vereador Romo. E veja só também, todas as ponderações aqui são importantes, mas também um alerta ao Poder Executivo. Talvez, por N motivos, a matéria não foi analisada, como o vereador Paulinho está falando, com antecedência. O vereador Amaury tem todo o respaldo também, porque a gente não sabe da rotina de ninguém, cada um tem suas ocupações, mas o texto veio errado do Poder Executivo. Concorda? Não foi assim? O jurídico da casa nos afirmou. Incompleto, né? Vamos corrigir aqui para a gente ser legal. Então, vem incompleto. Então, uma atenção também do Poder Executivo. A gente precisa de nossa atenção para realmente analisar, tomar cuidado. A orientação é válida, mas uma orientação também do Poder Executivo para vir completinho. Então, a gente se une segunda-feira, né? Com a palavra, o vereador José Alex. José Alex cedeu a fala para o vereador Francisco Torres. Senhor presidente, por gentileza, me informa aí quem são a Comissão de Justiça e Redação Final.
Por gentileza. A comissão é o presidente Romulo Lopes, José Jorge relator e a Mauri de Oliveira vogal. O que me admira é o seguinte: a comissão deu parecer favorável ao projeto do jeito que ele está. E agora já estão culpando o executivo? Eu acho que a comissão tem que analisar. Ele está dando a legalidade do projeto. E agora estão dizendo que o projeto veio irregular? Era só isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Alex. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Minha pergunta era essa aí, sobre a comissão. Porque na outra legislação, eu, o presidente tenente, fazia parte da comissão. E muitas vezes a gente vinha aqui antes da sessão, 3, 4 vezes na semana discutir. Nós só ia para a votação quando estava pronto a discussão. Então está tendo uma falhazinha aí da comissão. Com a palavra o vereador Mauri. Só explicando, vereadores, em relação, eu que faço parte da comissão, e essa comissão, esse projeto, o parecer, veio para me assinar hoje. Faltando o quê? 15 minutos, 20 minutos para a sessão. Eu, no intuito de adiantar, né, a aprovação, a gente vai no impulso e assina, mas quando a gente vai analisar direito, e aí? Então isso também é preocupante, a questão do parecer de assinar hoje, foi assinado hoje, faltando 20 minutos. O que? No impulso é o que eu disse antes. A gente no intuito de adiantar as coisas, aí faz isso, mas preocupa, a gente com o esforço, né? É igual agora, eu pedi vista aí não é para queimar gestão nem nada não. É porque a gente se preocupa. Então, é um conjunto de falhas. Com a palavra o vereador Romulo Lopes. O vereador Francisco aborda a questão dos pareceres da Comissão de Justiça. Eu sou o presidente da Comissão de Justiça, mas eu não tenho medo e nenhum tipo de amedrontação de falar que a gente tem falhas também. Tá? Coisa que a gente tem humildade para assumir. Minha formação é de professor, sou formado em matemática, com diversas especializações. E assim, na parte jurídica, a gente vai se aprimorando, vai estudando. Então, a gente não tem de fugir da responsabilidade. Faltou analisar essa complementação. O vereador Amauri, com seu olhar crítico, analisou que faltava essa complementação. A parte jurídica com o doutor Antônio viu que faltava essa complementação. E daí a gente deu o parecer favorável para entrar em plenário, que é uma coisa que a gente vai mudar o texto também. Porque uma coisa é ser a favor do projeto, e outra coisa é analisar o projeto para ele estar apto a entrar no plenário, né? São essas duas coisas. E aí a gente deu sim o parecer favorável, eu li o projeto, né? Li o projeto semana passada, a gente deu o parecer favorável, analisou, mas passou despercebido essa complementação que o vereador Amauri viu e agora está pedindo vista, simplesmente isso. E a gente vai seguir trabalhando com esse senso de responsabilidade e com senso de humildade, porque somos humanos, a gente falha, eu não tenho nenhum tipo de fugir da responsabilidade quanto a isso. Aproveitando aqui que o doutor Antônio está aqui junto com Lidiane, eu faço um pedido que vocês melhorem esse texto, façam o melhoramento desse texto, seja apresentado, e que a gente já decidiu que vai votar segunda-feira. Acredito que não é perda para o município, nem também para as pessoas que estão esperando 3, 4 dias, não vai causar perda, né? Então, segunda-feira, 9 da manhã, a gente se apresenta aqui e vota esse projeto. Acho que a discussão está satisfatória para todo mundo, chegou um senso para que seja bom para todo mundo, né? A palavra do doutor Antônio. Redação final, vocês vão querer uma emenda a esse texto, ou vocês também entendem que o próprio projeto, a gente faça a inclusão do que está faltando no próprio projeto. Aí quem decide é vocês. Mas, regimentalmente, vai receber uma nova emenda e ser emitido um outro parecer. Certo? Tem que ser emitido um outro parecer. Porque surgiu uma outra emenda. Até o projeto ser votado, ele pode ser alterado a qualquer momento. Já houve um parecer anterior? Houve. Votou esse parecer? Votou. Mas o projeto foi votado? Não. Então, surgiu uma dúvida aqui, vai surgir uma nova emenda e se fazer um outro parecer. Aí vai ser colocado em votação o novo parecer que vai chegar com a emenda e o projeto já feita a correção. Regimentalmente é assim que se faz. Então, vamos fazer desse jeito, não é isso? Perfeito? A emenda em nome da comissão mesmo, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Pronto.
E aí está com vocês também. Se a Câmara decidir que quer somente incluir o texto no artigo, eu incluo também. Está com os senhores. Melhor. Depois a comissão decide, né? Perfeito. Aí está com vocês. Vamos tocar 6 por meia dúzia. Eu acredito que devia só melhorar o texto. Melhora o texto. Diante daqui, junto do doutor Antônio, faz isso, melhora o texto, deixa satisfatório. Aprontando hoje, a maioria, a gente vai ter até segunda-feira para analisar se está favorável, dá o parecer e Reformula ser o texto, votado. que o texto vem de certinho, a gente opta pela reformulação. Melhor inclusão do que estava incompleto. Pode ser. E Lidiane também fazer. Deixar só. E Jorge assinou. Eu passei 1 hora debatendo. Não. Quem é o suplente de Jorge aí? Era para ter assinado também, né? Era para ter assinado aí. Pronto, chega num senso que ficou bom para todo mundo, que é bom para a população, é bom para os vereadores, porque, como eu já disse em outro momento, depois está na rua. Os vereadores votaram aumentando o tempo de contribuição, né? Então, mas a rua enche a rua e nós recebemos a pancada. Então, deixar a coisa bem amarrada, bem clara, agradecer aqui a Lidiane e a doutor Antônio, pode ficar à vontade na sessão e qualquer dúvida, estamos às ordens. Parecer de legislação, justiça e redação final ao projeto de lei número 025/2025. Passar para a mão da primeira secretária para que seja feita a leitura do mesmo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer regimental de número 025/2025. Ementa. Parecer regimental da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de resolução de número 001/2025, que tem como ementa, altera e inclui disposições na resolução de número 003/92, de 2 de dezembro de 92, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Guaraci. Relatório. Foi encaminhado pelo presidente desta augusta Casa Legislativa para esta comissão o projeto de resolução de número 001/2025, que tem como ementa, altera e inclui disposições na resolução de número 003/92, de 2 de dezembro de 92, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Guaraci, para que fosse exarado o parecer regimental ao mencionado projeto. Sendo assim, é o que temos a relatar. Fundamentação. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida em sessão neste dia, decidiu que a matéria está na consonância com a Constituição Federal e demais legislações inconstitucionais, em especial com a Lei Orgânica e Regimento Interno desta Casa Legislativa, ficando o vereador José Jorge da Silva, escolhido como relator, incumbido de emitir parecer regimental, facultando assim fazer em consonância com os demais membros da referida comissão, tudo de acordo com suas conclusões da matéria ora analisada. Sendo assim, já que nenhum vereador e nenhuma comissão permanente propôs emenda ao mencionado projeto, o relator, em conjunto com os demais membros, decidem proceder com o parecer conforme conclusão abaixo. Conclusão. Diante do exposto, opina a presente Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final que o plenário da Câmara de Vereadores de Guaraci vote pela aprovação ao projeto de resolução de número 001/2025, por estar em conformidade com a Constituição Federal e demais legislações infraconstitucionais, em especial com a Lei Orgânica e o Regimento Interno desta Casa Legislativa. Esse é o nosso parecer. 23 de junho de 2025, Rômulo Henrique Faria Lopes, presidente, José Jorge da Silva, relator, Amaury de Oliveira Torres, secretário. Sendo feita a leitura do parecer, coloco em votação. Peço para que os colegas profiram seus votos. Como a internet não está ajudando, quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado o parecer da comissão, com 7 votos favoráveis. Projeto de resolução de número 001/2025,
Passar para a mão da primeira secretária para que seja feita a leitura do mesmo. Projeto de resolução de número 001/2025. Ementa. Altera e inclui disposições na resolução de número 003/92, de 2 de dezembro de 92, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Guaraci. Sendo feita a leitura do projeto de resolução de número 001/2025, coloco em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado com 7 votos favoráveis. Requerimento de número 179/2025, de autoria do senhor vereador João Paulo da Silva Almeida. Passar para a mão da primeira secretária para que seja feita a leitura do mesmo. Requerimento número 179/2025. Requeiro à mesa, ouvido o plenário e dispensar as formalidades regimentais, que seja feito veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito Pedro Alves de Oliveira Neto, excelentíssima governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lira, e ao assessor especial de articulação e acompanhamento da Casa Civil do Governo do Estado de Pernambuco, José Torres Lopes Filho, no sentido que seja realizada a interligação da água da transposição para o distrito de Irajaí. A interligação representará uma solução definitiva e segura para o abastecimento de água no distrito, garantindo acesso a esse recurso essencial e melhorando significativamente a qualidade de vida da população. 3 de junho de 2025, João Paulo da Silva Almeida, vereador. Esse requerimento do vereador João Paulo, eu tinha dito a ele que tinha ido, mas era na sessão, na gestão anterior, no mandato anterior. Eu queria pedir ao vereador que, se possível, incluísse meu nome nesse requerimento para que a gente possa colocar em votação. A palavra, vereador João Paulo. Concedido, senhor presidente. Com a palavra, vereador Amaury de Oliveira. Mais uma vez, bom dia a todos. E eu gostaria, vereador, se Vossa Excelência permitisse também eu fazer parte, já que é uma obra tão importante para Irajaí. Então, eu queria acrescentar também, se possível. Concedido, senhor vereador. Então, Fica aberto aí, se algum vereador quiser fazer parte, eu ponho o nome de todo mundo aí, senhor presidente. Se é para o bem do povo, nós não tem isso não. Então vamos colocar esse requerimento em nome de todos os vereadores, porque só assim pode ser que a força seja maior e nós consiga contemplar aquela comunidade que tanto almeja essa água naquele distrito. Então coloco em votação, peço para que os colegas vereadores profiram seus votos. Aprovado o requerimento com 7 votos favoráveis em nome de todos os vereadores. Requerimento de número 189/2025, de autoria do senhor vereador Rômulo Henrique Farias Lopes. Passar para a mão da primeira secretária para que seja feita a leitura do mesmo. Requerimento número 189/2025. Requeiro à mesa, ouvido o plenário dispensar as formalidades regimentais, que seja feito veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito Pedro Alves de Oliveira Neto, no sentido que seja realizada a construção de vestiários no campo de futebol localizado no distrito de Japitacá. A construção de vestiários de campo de futebol é uma medida fundamental para incentivar e investir no esporte, em especial o futebol amador. A falta de vestiários apropriados dificulta a realização de amistosos e torneios, inviabilizando o acolhimento aos atletas e equipes visitantes. 25 de junho de 2025, Rômulo Henrique Farias Lopes, vereador. Sendo feita a leitura do requerimento de número 189/2025, coloco em votação, peço para que os colegas vereadores profiram seus votos. Aprovado o requerimento com 7 votos favoráveis. Agora, queria convidar a funcionária Márcia Nunes para que ela possa fazer a prestação de conta aqui dos nossos 5 meses de trabalho aqui nessa casa e possa passar para os senhores vereadores a prestação de conta, como foi usado o dinheiro público aqui nessa casa. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, a todos os funcionários aqui da casa, o público aqui presente e para quem assiste a gente pelas redes sociais. A pedido do presidente, eu vou apresentar para vocês agora uma prestação de conta dos meses de janeiro a maio, das contas aqui da Câmara,
E qualquer maior esclarecimento ou dúvida que os vereadores tiverem, ou os demais, podem perguntar que a gente vai esclarecer. Luciano vai colocar a reprodução aí na tela do painel, e os que quiserem acompanhar. Luciano? Márcia, adianta aí, qualquer coisa, tu tira cópia dessa prestação de conta e passa para cada um dos vereadores. Se a gente conseguisse reproduzir, vocês iam ver que os valores estão discriminados em uma tabela. E a gente tem, de início, o valor que a gente recebe do duodécimo, o duodécimo de janeiro, que a gente recebeu foi de R$ 247.007,36. E, de antemão, eu aviso a vocês que esse não é o valor que a gente recebe agora, porque ele teve uma diminuição, vocês vão perceber nos próximos meses. Temos o pagamento da folha dos efetivos, que fica no valor de R$ 9.318,52 em janeiro.
folha de pagamento dos comissionados no valor de 9.548, folha de pagamento dos vereadores, 47.452,52 centavos, a representação do presidente, no valor de 9.901, salários família, no valor de R$ 65,00, pensão, no valor de R$ 1.968. Lembrando que são valores totais. Se a gente tiver mais de uma pensão, é um valor que está somado. O aluguel da garagem do veículo da Câmara, no valor de R$ 300,00. Nota do posto de gasolina, no valor de R$ 500,21. O veículo, no valor de R$ 6.000. O portal da transparência, no valor de R$ 2.000. O sistema da Eticons, no valor de R$ 1.904. Assessoria contábil, no valor de R$ 7.500. Assessoria jurídica de Dr. Antônio de Pádua, no valor de R$ 7.500. Assessoria jurídica de doutora Vitória Marques, no valor de R$ 7.500. Material de expediente e as compras em geral da casa, no valor de R$ 1.380. Consignados que são repassados para o Banco Sicoob, no valor de R$ 10.318,98. Consignados da Caixa, no valor de R$ 7.967. O Fundo de Previdência, no valor de R$ 11.761,91. Imposto de renda repassado à Prefeitura, no valor de R$ 13.514. E contas como Compesa, no valor de R$ 79,86. Lavagens do veículo da Câmara, no valor de R$ 200,01. A internet, no valor de R$ 220. E tarifas do Banco do Brasil, no valor de R$ 313,00. O saldo, que ficou para o mês de fevereiro, foi um saldo de R$ 97.291,38. No mês de fevereiro, como eu já havia falado para os senhores, o duodécimo repassado para a gente foi no valor de R$ 241.152,52. A gente fez o pagamento da AF do INSS no valor de R$ 22.213,19. Tivemos o fardamento dos funcionários, que custou R$ 2.000. Certificação digital no valor de R$ 435,00. A folha de pagamento dos efetivos no valor de R$ 8.969,91. Folha de pagamento dos comissionados no valor de R$ 22.371,55. A folha de pagamento dos vereadores de R$ 53.073,85. A representação do presidente de R$ 10.432,39. Salário família de R$ 130,00. Pensão, R$ 1.968. Aluguel da garagem do veículo da Câmara, R$ 300,00. O veículo, R$ 6.000. Portal da transparência, R$ 2.000. O sistema da Eticons, R$ 1.904. Assessoria contábil, R$ 7.500. Assessoria jurídica de Dr. Antônio, R$ 7.500. Assessoria jurídica de doutora Vitória, R$ 7.500. Material de expediente e compras da casa, R$ 1.380,91. Consignados do Sicoob, R$ 10.318,98. Os consignados da Caixa, no valor de R$ 7.967,09. Fundo de Previdência, no valor de R$ 11.061,67. O imposto de renda repassado à Prefeitura no valor de R$ 13.514,47. Compesa no valor de R$ 79,86. Internet, R$ 250. Detetização que foi feita na casa no valor de R$ 6.900. Receita Federal no valor de R$ 150. E o pagamento de diárias no valor de R$ 22.400. Valor de PQR, R$ 4.641,93, isso devido à participação dos vereadores em congresso. Então, a gente tem as inscrições do congresso que vocês participaram em fevereiro, no valor de R$ 8.100. Aqui entra as despesas com mídia. Essa mídia é a pessoa responsável
pelo Instagram da casa. Ele cuida das redes sociais, faz as divulgações no Instagram, fotos, tudo, todas as matérias é responsabilidade dessa pessoa, no valor de R$ 2.500. Sistema de câmeras e monitoramento, no valor de R$ 3.200. Assessoria e apoio em licitações, que a partir de fevereiro nós começamos os processos de licitações da casa, e a gente tem uma pessoa responsável por assessorar e dar apoio nessas licitações, no valor de R$ 4.000. Assessoria em alimentação do sistema remessa TCE, 3.000. O painel eletrônico, que é esse que vocês têm acesso no plenário, no valor de 5.000. E o sistema de transmissão ao vivo, no valor de 3.000. Ainda as tarifas do banco, R$ 568,98. No mês de março, recebemos o duodécimo no valor de R$ 241.152,52. Repassamos para o INSS R$ 25.653,34. A folha de pagamento dos efetivos foi de R$ 8.969,91. Folha de pagamento dos comissionados, R$ 23.246,18. A folha de pagamento dos vereadores, R$ 53.073,85. Representação do presidente de 10.432, salários de família 130, pensões no valor de 1.968, aluguel da garagem R$ 300, posto referente a fevereiro, que a gente teve um problema na emissão da nota do posto, e a gente pagou fevereiro e março em março. Fevereiro, R$ 1.477,66, e referente a março, R$ 1.220,19. Portal da Transparência, R$ 2.000. Sistema Eticons, R$ 1.904. Assessoria Contábil, R$ 7.500. Assessoria Jurídica, R$ 7.500, de Dr. Antônio, e R$ 7.500 de doutora Vitória. Consignados do Sicob, R$ 14.588,48. Consignados da Caixa, R$ 10.752,14. Fundo de Previdência, R$ 11.061,67. Imposto de Renda, R$ 10.540,88. Compesa, R$ 79,86. Internet, R$ 250. CELP, R$ 393,41. Correios, R$ 57,52. Lavagens do veículo da casa, R$ 267. Diárias, R$ 1.150. PQR, R$ 200. Curso para os servidores, de R$ 8.500. As galerias e os quadros que foram confeccionados para casa, R$ 14.950. Gráfica, R$ 1.980. O blog, R$ 1.500. A mídia, R$ 2.500. Só explicando, como eu disse a vocês, a gente tem uma pessoa responsável pela mídia, pelas redes sociais, e outra pessoa responsável por fazer as matérias que são postadas em um blog. Então, são servidores, são diferentes. R$ 1.500 um e R$ 2.500 o outro. Sistema de câmeras de monitoramento, R$ 3.200. Assessoria e apoio em licitações, R$ 4.000. Assessoria do sistema do remessa TCE, R$ 3.000. Painel eletrônico de votação, R$ 5.000. Sistema de transmissão ao vivo, R$ 3.000. E as tarifas do banco, no valor de R$ 393,34. Bom, no mês de abril, duodécimo de R$ 241.152,52. INSS, no valor de R$ 26.057,53. Folha de pagamento dos efetivos, R$ 8.969,91. Folha de pagamento dos comissionados, R$ 23.246,18. Folha de pagamento dos vereadores, R$ 44.388,89. Representação do presidente, R$ 10.432,39. Salário família de 130, pensões no valor de 1.968. E o veículo no valor de 5.000. Aluguel da garagem, 300. Posto, 1.121,28. Materiais de expediente,
2.106 e 2.498. Isso porque a gente pagou referente a março e abril em abril. Portal da Transparência, 2.000. Sistema da Eticons, 1.904. Assessoria Contábil, 7.500. Assessoria Jurídica, 7.500 a doutor Antônio. 7.500 a doutora Vitória. Consignados do Sicob, 14.588. Consignados da Caixa, 10.752. Fundo de Previdência, 11.061,67 centavos. Imposto de renda, 19.209,90 centavos. Compesa no valor de 79,86, internet de 250, as lavagens do carro de R$140, diárias valores de 1.500, PQR no valor de 1.447, serviços de pedreiro e ajudante 507,30 centavos, blog no valor de 1.500, mídia no valor de 2.500, sistema de câmeras e monitoramento no valor de 3.200, assessoria e apoio em licitações no valor de 4.000, assessoria no sistema remessa TCE no valor de 3.000, painel eletrônico no valor de 5.000, sistema de transmissão no valor de 3.000 e tarifas do banco no valor de 520. Por último, o mês de maio, a gente não fez do mês de junho, porque até então a gente ainda não fechou o mês, vai ficar para uma próxima prestação de contas. E o mês de maio, duodécimo de 241, 152,52 centavos. INSS de 26.141,23. Folha de pagamento dos efetivos, 9.405. Folha de pagamento dos comissionados, 23.246,18 centavos. Folha dos vereadores, 44.503. Representação do presidente, de 10.432. Salário família, 130. Pensão de 1.968. Veículo de 5.000. Aluguel da garagem de R$300. Portal da Transparência, R$2.000. Sistema da Eticons, 1.904. Assessoria Contábil, 7.500. Assessoria Jurídica, doutor Antônio, 7.500. Assessoria Jurídica, doutora Vitória, 7.500. Consignados do Sicob, 14.588. Consignados da Caixa, 10.752. Fundo de Previdência, 11.618. Imposto de renda, R$ 14.808. Compesa no valor de R$ 87,84. Internet, 250. Lavagens do carro, 140. Diárias de R$ 2.400. Inscrição em congresso de R$ 900. Floricultura para Paflan, no valor de R$ 310. Blog, 1.500. Mídia, 2.500. Sistema de câmeras e monitoramentos, 3.200. Sistema de assessoria de sistema de remessa, 3.000. Painel de 5.000. Transmissão de 3.000 e tarifas de R$ 520 do Banco do Brasil. O saldo para junho foi de R$ 86.663,59 centavos. Eu esqueci de citar os saldos dos meses anteriores. O saldo de abril para maio foi 74.812. O saldo para abril foi de 68.833. E o saldo de fevereiro para março, 69.261. Lembrando aos senhores que esse saldo que fica, a gente tinha que contar com a reserva do 13º, que foi pago agora no começo de junho. E é isso. Para maiores esclarecimentos, a gente está aqui à disposição dos senhores para tirar qualquer dúvida. Algum dos vereadores quiser fazer algum questionamento, alguma fala referente à prestação de conta, a algum mês ou alguma coisa que acha que está fora do normal, está aberta a fala para os vereadores que quiserem fazer uso da fala e fazer seus esclarecimentos. Senhor presidente, eu só quero parabenizar pela prestação de conta e, se possível, me fornecesse uma cópia da prestação de conta desses 3 meses. E, como está falando de prestação de conta, mas acho que a última prestação de conta do meu exercício foi arquivada. Quando diz que foi arquivada, é porque não teve nenhuma ressalva e minha prestação de conta foi todas arquivadas nesses biênios que eu passei na presidência. Muito obrigado.
Mais algum vereador quer fazer uso da fala? Eu queria só esclarecer, como a Márcia já esclareceu, mas ela fala nesse saldo, só que esse saldo foi pago o 13º, coisa que a casa não tinha, né? Então foi usado esse saldo, era uma reserva que estava sendo feita todo mês para que possa pagar o 13º. A gente sentiu um impacto aí de quase R$ 8.000 por mês, foi retirado do município, sem esclarecimento, sem justificativa, e isso impactou um pouco aqui na casa, imprensou um pouco os trabalhos da casa. A gente queria e precisava ter andado mais congresso devido a essa diminuição de repasse. A gente sofreu essa dificuldade, mas a senhora contadora da casa esclareceu que a partir do ano que vem a gente tem aí no mínimo 10% de aumento. Acredito que vai dar para poder os vereadores ir aos congressos e ter adquirindo mais conhecimento. Se alguma coisa não estava do agrado de vocês, peço desculpa, mas está aí aberto. Peço também a Márcia que tire cópia de toda dessa prestação de conta e entregue a cada um dos vereadores para que eles tirem alguma dúvida e a gente possa estar corrigindo algum erro, se assim existir, né? Alguns dos vereadores querem fazer o uso da fala no expediente aberto. Com a palavra, o vereador Romulo Lopes. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, primeira secretária Bruna, aos colegas vereadores, aos funcionários desta casa, a todos que estão aqui presentes, a autoridade Américo, ex-vereador do município de Iguaraci, meu amigo lá de Jabitacá, a todos que nos assistem, todo o município de Iguaraci, especialmente minha querida Jabitacá. Queria agradecer aos vereadores pela aprovação do requerimento referente à construção de vestiários lá para o campo de futebol. A gente está tentando investir no esporte em Jabitacá. Um fato muito importante, nos últimos 5, 6, 7 campeonatos municipais de futebol, Jabitacá não teve quase nenhum time representando Jabitacá nesse campeonato. Então, é um fato curioso, um distrito grande, um porte de cidade, e não tem um time que representa Jabitacá. Teve da zona rural, mas não teve da própria Jabitacá, então a gente está com um projeto tentando incentivar o pessoal lá. E um vestiário, a construção do vestiário, iria nos ajudar demais para investir no esporte, no futebol amador, que também é um lazer, né? Um lazer para uma comunidade, a gente ter esse incentivo. Então a construção dos vestiários seria muito importante. Peço ao Poder Executivo que viabilize, que analise direitinho esse pedido de urgência. O campo já está lá há mais de 10 anos, depois que mudou de lugar e não se foi construído um novo vestiário. Então, é um pedido bem importante. Falar também que no último fim de semana, a gente teve a graça de uma perfuração do poço na Vazinha dos Quilombolas, parceria com o deputado Luciano Duque. Tanto se fala sobre a importância de fazer ações alinhadas aos deputados, e a gente conseguiu, junto com o Luciano Duque, uma perfuração do poço, um poço que deu cerca de 4 a 5 mil litros de água por hora, uma vazão muito grandiosa, e vai agraciar e contemplar mais de 15 famílias da Vazinha de Quilombolas, chegando a contemplar mais de 60 ou 70 pessoas. Então isso é uma conquista, isso é para mostrar também um pouco do nosso trabalho, um pouco de nossa correria, e falar que a oposição também trabalha no município de Iguaraci. Basta querer, basta correr atrás, basta tentar ações. A gente sabe que é um pouco burocrático, mas graças a Deus a gente conseguiu essa conquista na Vazinha dos Quilombolas. A gente está dando início ao mandato e que vai vir mais ações como essa. Nos próximos 2, 3 anos aí a gente vai conseguir muito mais postos, horas máquinas, recursos para o nosso povo, principalmente na nossa zona rural, nesse sentido. Então, quero agradecer especialmente a parceria do deputado estadual Luciano Duque, que foi quem nos conseguiu agraciar esse recurso. E a gente não poderia, hoje é a última sessão mesmo do período legislativo, né? Vamos convocar uma extraordinária, né? Assim presente. Mas a gente tem que falar um pouco sobre algumas demandas que a população nos pede, e fica à mercê de uma resposta. Procurei na última terça-feira, na última sessão que teve, o vice-prefeito Marquinhos Melo, e solicitei um ofício à prefeitura, o Poder Executivo, sobre a questão do concurso público. E Marquinhos me relatou que vai mandar o ofício para casa, para poder a gente ler aqui,
E sobre o concurso público, o que ele me relatou é que a questão da dívida, né, que o Jaula Cursos propagou que existia uma dívida entre a prefeitura, existe realmente uma parcela a ser paga, e essa parcela a ser paga no ato da homologação do concurso. E o vice-prefeito me afirma que ele espera duas coisas. Ele espera a banca Ademitec terminar o processo do concurso, faltam algumas etapas, e um parecer do Ministério Público, que foi citado aqui por alguns colegas vereadores. Alinhado a isso, esse parecer do Ministério Público e a banca agilizando o processo, que faltam algumas etapas, aí vem o pagamento dessa última parcela, que é o pagamento da homologação. Foi o que foi me repassado, estou repassando para vocês. A gente tem que repassar uma coisa para ser bem justo, ser bem transparente, diplomático. Então, nesse sentido, o concurso público está nesse trâmite. Na minha análise, vejo que então tem um cabo de guerra entre a Prefeitura Municipal de Guaraci, que foi quem contratou a banca, e a banca Ademitec, que não quer terminar essas etapas do concurso. Então a gente tem que agora averiguar quais são os processos, quais são os próximos passos para poder a gente tentar homologar esse concurso e efetivar esse pessoal que tanto estudou e passou nessa prova. Então, essa foi a resposta que foi dada. Essa resposta ainda vai vir oficial. A gente pede para a primeira secretária ler e aí a gente vai ter bem destrinchado o argumento. Mas em uma conversa formal com o Marquinhos, procurei na prefeitura, ele me acionou essa explicação. Tá bom? Só para a gente terminar aqui, presidente. Lamentável mais uma vez, a gente já está em 6 meses de mandato e a situação das estradas do município de Guaraci é uma tragédia. Fui até a Vazinha dos Quilombolas e ali para o Parque da Catingueira, comunidades lá de Jabitacá, e fui de picape, de um carro mais resistente, um carro mais alto, e a situação é crítica. Para passar o carro dá trabalho. Aí eu fico imaginando como esses transportes escolares, como é que eles estão aguentando, que a gente cobra tanto, uma segurança aos nossos estudantes. O povo mais carente, que luta na vida para comprar um carro, uma moto e um carro mais popular, como é que esse povo está passando nessas estradas? E a gente, assim, não tem uma resposta do Poder Executivo sobre isso. Queria que o prefeito, ou o vice-prefeito, que veio tomar café com a gente, em um momento comemorativo hoje, parabéns pela organização, inclusive, a Arlete e os funcionários, e o funcionário da casa, veio, comemorou, mas não ficou para escutar isso. Eu queria que ele estivesse aqui, para não dar uma resposta sobre as estradas. É judiar do povo. E eu queria que vocês, se vocês não concordassem comigo, vocês falassem qual parte que vocês não concordam. Porque eu fui de picape, fui em um carro maior, um carro mais resistente, e o carro não aguentou. Então eu fico pensando no povo que sofre disso. A gente está em período junino, uma festa bonita aqui em Guaraci, no distrito sede de Guaraci, na sede do município. Perfeita ornamentação, bandeira. Vá na Catingueira, vai em Irajaí, vai em Jabitacá. Não tem uma bandeirinha lá. Aí a gente fala, eita, o vereador Rômulo agora saiu da pose de falar diplomacia e agora está falando coisa pequena. Pode parecer pequeno, presidente, caros vereadores aqui. Pode parecer pequeno, mas isso é falta de zelo e de cuidado com o povo. Mais uma vez, Secretaria de Cultura, é falta de zelo. E Pedro Alves e Marquinhos vão levar, se pode de novo. Porque eles são o chefe do Poder Executivo. Cadê a ornamentação e a organização do São João, nesse junino? Em Jabitacá, na Catingueira, em Irajaí, que também vai haver festa. Então, vai minha indagação mais uma vez. Nunca, nesses últimos tempos, não tinha acontecido isso. A gente precisa de cuidar do povo. O povo tem uma festa por ano, uma das maiores festas da região, né? O período mais importante que tem, não tem uma bandeirinha, um balão de São João. É só chegar lá, montar a estrutura, tocar e ir embora. Cadê o cuidado com o povo? Né? A gente quer esse zelo, pedir que depois desse recesso, prefeitura destrava os requerimentos aqui aprovados. Eu coloquei um requerimento sobre uma máquina de costura, foi aprovado, tem as máquinas de costura para incentivar o artesanato lá, e até hoje eu espero
essas máquinas de costura ser alocadas lá. O que é que está faltando? Só desculpa. A gente pediu aqui as contas, como é que andava a Previdência. A gente pediu aqui para saber como é que os saldos da saúde, da educação. Nada de resposta. A vereadora Bruna pediu por ofício. A oposição aqui, que na época era formada por mim, a Maurício Simão, né, a gente pediu um balanço da outra gestão. Nada. Então vai ficar nesse jogo. A gente não tem como estar culpando o ex-prefeito Zeinha. Eu não vou estar aqui falando de Zeinha que a gestão dele passou. Só tem como a gente responsabilizar alguém se o documento vir sobre a outra gestão. Então vai ficar só em boatos. Então de quem é a culpa? É do grupo, é o mesmo grupo que continuou. Cadê as contas para a gente verificar? E para encerrar, vou fazer mais um apelo aqui. Vamos cuidar da iluminação pública das nossas ruas. Vai em Jabitacá, eu convido qualquer vereador. O vereador Simão está aqui, hoje faz parte da situação, mas eu sei que ele é do povo, ele sabe disso aí. O vereador Amaury também anda por Jabitacá. E Jabitacá hoje está na escuridão. Jabitacá está crescendo e a gente não tem uma iluminação de qualidade. A gente vai nas avenidas, na chegada de Jabitacá, transita muita criança, muito idoso, muita gente. E é uma completa escuridão, fora as outras ruas. Então, vamos cuidar dessa iluminação pública, porque a gente sabe que na conta de luz vem a taxa de iluminação pública e vai para os cofres da prefeitura. Então, a gente precisa desse cuidado. E eu estou pedindo aqui tudo, solicitando para o povo. Não tem nenhuma benfeitoria para mim. E eu preciso do apoio de vocês, vereadores. Preciso desse apoio do Poder Executivo, porque a população nos pede e a gente tem que cobrar. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Quero desejar a todos os colegas vereadores, todos os funcionários da casa, um bom recesso e que Deus possa iluminar os passos de quem administra o nosso município, principalmente da equipe de governo, que tem tantas falhas e a gente tem que estar aqui tocando na tecla todas as vezes. Muito obrigado. Com a palavra o vereador João Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, colegas vereadores. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia. Agradecer a dona Arlete, incentivadora do café de hoje. Contribui muito com essa casa. Uma excelente profissional, que nem todos os outros que estão aqui, que passam nessa casa. E agradecer pelo requerimento aprovado aí aos colegas vereadores, em nome de todos. É um benefício muito importante para a comunidade de Irajaí. A água está passando, bem dizer, na porta. É um custo de obra baixo, no meu entender. Para o município pode ser caro, mas para o governo é baixo. A gente torce que saia essa água. Agradecer aí a doutor Pedro, que está presente hoje. Agradecer pelo São João, mesmo que tenha algumas falhas. A gente já conversou isso em off. Já pedimos para ver o que deixou de falha para a gente consertar para o ano que vem. E parabenizar a equipe, Marquinho, Marconi, pela dedicação. A gente sabe que umas coisas é difícil, tanto para recursos, para festa. E aí a gente tem que priorizar. Priorizar a saúde, priorizar a estrada, que nem o vereador falou. Festa é bom, a coisa melhor que tem é festa. Mas vamos priorizar o mais necessário, que se chama saúde, que é vida. Pedir a Deus que as estradas estão sendo feitas, as máquinas estão trabalhando. Pedir logo vai estar todo no município, é porque esse período de chuva é difícil, faz estrada, chove. Digo porque a semana passada a máquina foi lá para Lagoa Nova, queimada, extrema, teve que voltar, não deu para fazer o serviço mais uma vez por causa da chuva. E está andando, na espera, que seja mais rápido um pouquinho para fazer essas estradas. Vamos pedir a Deus também que chova, né? Que não adianta fazer estrada, chover, desmanchar e tá aquele lenga-lenga de novo. A gente sabe a dificuldade dos pais de família, que tem um carrinho, tem uma motinha para se comover para a cidade, vir para a cidade, fazer sua feirinha, suas coisas. Mas a gente sabe que a chuva também tem, né, que questão de estrada tem atrasado um pouco.
o concurso público. Conversamos hoje a respeito disso. Vai vir um ofício para o representante do líder do governo, o que é que está faltando para ser homologado as pessoas, que a gente também tem uma preocupação a respeito do concurso público, que quer que essas pessoas entrem, quem estudou, quem está esperando suas vagas, e se Deus quiser, todos vão ser convocados. Agora que tem como, depende do Ministério Público, não tem como a Prefeitura homologar um concurso se ainda está no Ministério Público. No momento que eles, se assim está liberado, com certeza o doutor Pedro e Marquinho vai estar convocando essas pessoas. E por hoje é isso, presidente. Quero agradecer aí a todos e vamos com um recesso. Que Deus abençoe cada um de nós e ficam com Deus. Com a palavra, o vereador Simão Rafael. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Como nós vimos, o primeiro semestre se venceu em paz, graças a Deus. Agradeço a Deus, esse ser superior que domina todo esse universo. Nós tivemos uma batalha firme, todo mundo respeitando uns aos outros aqui, que é muito importante. Agradeço ao senhor presidente pela paciência, pela competência de dominar essa casa, porque, como nós sabemos, eu tive o prazer de trabalhar aqui com vários presidentes, Zé Carlos, Odete, Chico de Salles, e Vossa Excelência, pela primeira vez, está mostrando um grande serviço. E quero que continue assim, para no final do ano eu estar repetindo essas mesmas palavras que eu estou dizendo aqui, porque é muito importante. Como a gente sabemos, cada um tem o seu direito de se expressar e suas opiniões. Todos nós temos. Mesmo que você não respeite ou não concorde, mas você é obrigado a respeitar. E é o que Vossa Excelência sempre tem feito aqui. E eu agradeço muito por ser assim. E assim vamos continuar. Eu quero, nesse momento aqui, senhor presidente, pedir desculpa a Vossa Excelência por Amaury e Paulinho. Viu? Porque eles dão trabalho a nós, mas, como nós sabemos, isso é uma brincadeira. E que Deus ilumine e abençoe. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador, pelo elogio. Vamos trabalhar para que continue na santa paz e com o direito de todos. Com a palavra, o vereador Francisco Torres. Presidente, demais colega vereador, meu ex-colega de casa aqui, Amédio Barros, seja bem-vindo a essa casa. Senhor presidente, hoje eu só tenho a agradecer. Estamos terminando esse semestre, agradecer muito ao prefeito Pedro Alves, porque ele tem feito lá para o meu distrito, problema das estradas. Eu vou falar das estradas aqui que já foram recuperadas, né? O caso do Enxu, Carnaubinha, Poção até o Poço Cercado, terminou o Caruá, agora está voltando Serra do Sator, Santa Teresa, e em breve está fazendo aquela que começa do Poço até os Agostinhos, que é uma estrada muito importante. Passou muitos anos sem ser recuperada, foi recuperada no governo de Alberto, depois veio no governo de Zeinha, e agora vamos recuperá-las, se Deus quiser, o mais rápido possível. E dizer ao povo de Japitacá, que agora Japitacá foi contemplada com a pavimentação de 2 ruas, pedido meu e de Simão, do vereador Simão. Em breve está sendo feito esses calçamentos lá no distrito de Japitacá. A reforma da UPS foi nos garantida pelo prefeito Pedro Alves, que vamos começar a reforma lá da UPS. Problema de iluminação pública, todos nós, quem mais sabe o problema de iluminação pública lá no distrito vai ficar sou eu. Eu saio, presidente, um dia outro não, pelas ruas, vendo onde tem uma lâmpada queimada, pedindo a Marquinhos, pedindo a Luciana, que vai mudar aquelas lâmpadas. Agora, enquanto não botar lâmpada de LED, não vai se resolver o problema de atacar, porque as ruas são muito largas.
enquanto não colocasse, foi colocado ali na gestão do Zenhano, na praça, ali resolveu o problema da praça. Então nós temos que investir na iluminação de LED, cai do problema das ruas. Então era isso que eu tinha a dizer, agradecer muito ao prefeito Pedro Alves e parabenizar o café da manhã na casa aí, a todos que participaram do café. Meus parabéns a todos e um bom dia a todos. Com a palavra, o vereador José Alex. Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez, colegas vereadores. Eu queria só convidar os colegas vereadores, população de Guaraci. Dia 28 vai ter a festa do bairro Santa Ana, a festa do bairro do Campo, a festa da população. Então vocês fiquem todos convidados. Dia 29 vai ter a festa da Lagoa Nova, que vocês fiquem todos convidados, a festa é de vocês. E queria também falar da máquina que está na estrada, ali pegando os saíram ontem do sítio Varginha, sentido Chique-Chique, aquela região ali já vão fechando, tem uma caçamba, uma pá carregadeira e a patroa. Está fechando aquele círculo. Então a prefeitura não está parada, está trabalhando. A gente sabe que o município da gente é grande, o vereador Chico Torres aqui citou alguns cantos que já foi feito, e o prefeito não está parado. Mesmo as dificuldades teve da chuva, que chuva não é dificuldade, é bênção, a gente vem passando essas aprovações aí, vai dando certo ao nosso governo. E queria dizer também que peço desculpa que não me meti no debate de vocês aí, hoje não estou muito bom, desde a última segunda-feira, meu pai teve uma piora, a gente passando problema de saúde, e a gente, quando tem com uma pessoa da família da gente, quando está doente, principalmente um pai, a cabeça da gente não fica boa. Então eu peço desculpa a vocês e peço a Deus saúde do meu pai. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Amaury de Oliveira. Bom dia, presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, ex-vereador Américo Barros, seja bem-vindo mais uma vez a esta casa. Todos os funcionários da casa, quero agradecer também e parabenizar a todos que estiveram organizando o café hoje da manhã, né? Aqui na Câmara, parabenizar a todos vocês, funcionários, Arlete, em nome dela, todos vocês que estiverem envolvidos. Dar um bom dia também a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Quero inicialmente aqui agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez nesta casa, né? Não poderia deixar de falar novamente em relação ao projeto, já que eu solicitei vista do projeto, né, da Previdência. Agradecer aos colegas que acataram, né, esse pedido meu. O colega Paulinho apenas que foi contra, mas eu entendo, cada um tem sua opinião. Isso, Paulinho, não vou ficar com mágoa de você. Eu entendo, a gente falar também aqui quando eu falei no início, questão de primeiro mandato, não é aqui nada de contra primeiro mandato nem último. E todos somos iguais aqui. Eu vejo a preocupação de Rômulo, de Bruna, esse ano aqui o primeiro mandato, mas tem essa preocupação e muitas vezes procurar saber o que está fazendo. Paulinho também sempre faz isso, mas às vezes a gente pode falhar, Paulinho, eu entendo. É porque eu tive falhas também no meu primeiro mandato e a prova foi que eu não consegui me reeleger. Então hoje eu aprendi isso, não falhar, me preocupar, principalmente um projeto desse, que é um projeto polêmico, um projeto que a gente sabe o Fundo de Previdência do município, a situação que passa. Então quando a gente chega aqui, eu tive essa preocupação e agradeço a todos, ao presidente também, pela iniciativa de deixar para a gente votar na próximo dia, né? Porque tem 40 pessoas aí prestes a se aposentar. Mas tem muito mais ainda com um período mais longe que vai se aposentar. E aí? Esse projeto, né? Aí a gente faz nossas cobranças aqui, uma questão dos convocados dos concursos, o balanço que ficou, como o vereador Romo falou, a gente apresentou requerimento solicitando o balanço quanto o débito que ficou na gestão passada, o débito e a receita, o que ficou. E até hoje a gente não tem resposta. Requerimentos nossos não são atendidos. Aí chega um projeto aqui, com menos de 11 dias, para a gente ter que aprovar. Então jamais eu ia fazer isso. Agradecer a doutor Antônio Padre também, pela orientação, a Lidiane também. Mas é isso. Sempre que tiver projeto polêmico aqui, da minha parte, eu irei analisar melhor. Não é por ser oposição, porque é preocupante. Os aposentados precisam. A gente sabe aí a dificuldade que tem. A gente sabe os professores, o prejuízo que estão tendo aí. E aí, a gente votar num projeto assim em cima da hora. Então é por isso, queria deixar bem claro aqui, porque sempre saem as distorções, né? Depois, dizer.
mas isso é normal. Eu sei que eu fiz a coisa certa e agradeço a vocês também que apoiaram e aceitaram esse pedido de vista. Parabenizar também o colega vereador Rômulo, né, e o deputado estadual Luciano Duque por ter trazido esse poço artesiano aqui para o nosso município. Ele tem me atendido também, que a maioria das vezes é na área da saúde e a gente não pode estar divulgando, mas ele tem dado um total apoio. Estou satisfeito, estou feliz também com o poço que foi perfurado no município. A pedido de Rômulo, graças a Deus, deu água. Até quando o Rômulo comentava antes, Rômulo lembra? Quando falou, eu digo, não pode ter certeza que vai dar água, porque quando a gente faz uma coisa de boa vontade, sempre é bem-vindo. E aquela comunidade da Varginha dos Quilombolas lá, quando foi feito, é merecido, né? Esse poço com água lá. Então, parabenizar o deputado estadual Luciano Duque, né? Também tenho várias cobranças para ele, ao filho dele, que é presidente do IPA também, Miguel Duque, já estive lá, na sede do IPA em Recife. E estou com as cobranças lá e em breve a população de Guaraci também será atendida, né? Solicitei poço, horas máquinas, equipamentos agrícolas e outras coisas, né? Então, estou ansioso também que em breve a população de Guaraci será atendida. Parabenizar o presidente também pela prestação de contas, a amiga Márcia, funcionária também, foi muito bem clara aqui na prestação de contas, né? E é isso, a população precisa saber o que se passa aqui, né? A gente muitas vezes é criticado, questão de congresso, mas a gente vai congresso quando dá para ir, né? E a gente vai para adquirir mais conhecimentos, né? E tem algumas pessoas, alguns, entre aspas, às vezes até que foi candidato, não conseguiu chegar e às vezes procura uma forma de criticar o vereador. Alguns, né? Que a gente sabe a maioria aí também que não tem esse pensamento, mas algumas pessoas criticam a questão de congresso e a gente vê aí, a gente está com 6 meses, fomos apenas um congresso. Mas deixar bem claro também que congresso a gente adquire muito conhecimento e é a lei que existe para isso mesmo, para a gente aprender mais projetos, aqui tem várias conquistas que foi no município através de pedidos de vereadores e conseguiu isso em congresso, né? Então eu queria deixar bem claro isso também. Falar aqui em relação, agradecer a Marquinhos e Dr. Pedro, estiveram junto com a gente no café da manhã. Esperava que eles ficassem aqui para a gente fazer algumas cobranças, não sei por que foram embora os dois. Eu acho que até poderiam ter ficado, para a gente saber mais alguns detalhes e cobrar, né? E a gente fomos eleitos para isso, mas infelizmente não puderam ficar. A gente queria saber também a questão do concurso, que foi tão cobrado e até hoje nada de ser convocado o pessoal. Vamos entrar no recesso. Vai ficar um pouquinho esquecido, mais do que já está, né? E cadê o pessoal? A convocação das pessoas foram aprovadas, né? Tem a questão do asfalto da cidade, foi um requerimento que eu fiz na gestão passada. E foi prometido agora aí, eu nem quis mais apresentar requerimento, porque já ouvi comentários que vai ser asfaltado o centro aqui da cidade, né? Cobrei para Jabitacá também, Irajaí, e até hoje é nada de asfalto, né? Então eu queria fazer essas perguntas a Marquinhos e a Dr. Pedro. A questão das festividades, em Guaraci era conhecida, cidade dos grandes eventos, gestões passadas, e hoje a gente viu aí o São João como foi, uma negação, né? A gente vê que precisa melhorar na saúde, nas outras coisas, mas o São João também é um período curto, poderia ir atrás de recursos e fazer um São João melhor, como o vereador Romo falou, nem bandeira lá em Jabitacá não tem, Irajaí não tem, então é uma falta de atenção grande, focar um pouco na sede e abandonar os distritos, né? A zona rural. Agora me lembrei também a questão do Dia das Mães, que o pessoal de Irajaí não teve comemoração, tiveram que vir para cá, para a cidade. Então isso tem que acabar, tem que dar atenção também aos distritos e à zona rural. Só era isso. Por fim, quero falar aqui, desejar saúde para o pai do meu colega e primo Lequinho, né? Está com problema de saúde, que Deus abençoe ele. Dona Diva também, a mãe de vereador Chico Torres, que tenham melhoras na saúde, que, como eu costumo dizer, saúde é a nossa riqueza, né? Então, que Deus abençoe eles, traga a saúde de volta para todos e só isso por hoje, um bom recesso e que a gente iremos continuar trabalhando, mesmo estando de recesso sem vir na Câmara, mas o trabalho continua e estou à disposição de toda a população de Guaraci. Muito obrigado, bom dia a todos. O vereador João Paulo foi citado, pediu parte da fala, com a palavra o vereador João Paulo.
Bom dia mais uma vez, agradecer a presença do ex-vereador Alberto Barro. Só Mauro, quando o senhor me citou no projeto para segunda-feira que eu fui contra, eu garanto e tenho certeza que o senhor não vai ser mudado nada, vai ser mudada a pequena frase que poderia ter dessa votação hoje. Aí a gente diz, 3, 4 dias, sim, mas 3, 4 dias já de 6 meses que vem se arrastando e o pessoal esperando para esse projeto ser aprovado. Para ser aprovado, para poder dar entrada dessas 40 pessoas que vão ficar mais 3, 4 dias sendo prejudicadas. E no caso que Vossa Excelência fala, que eu não, no primeiro mandato, que eu não vejo o que eu assino, eu vejo, vereador. Pode ter certeza que eu leio, eu presto atenção ao que eu estou assinando, e essa assinatura desse projeto não ia prejudicar ninguém. Com certeza ia beneficiar os que já estão sendo prejudicados, essas 40 pessoas, e futuramente os que vão precisar ser beneficiado, que é uma lei federal, não é uma lei municipal, tá? É só isso, presidente. A palavra a vereadora Bruna Torres. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, segundo secretário Rômulo, vereadores, o ex-vereador Romero que está aqui, Américo Barros, público aqui presente, funcionários. Quero começar, em nome de Arlete, parabenizando a todos os funcionários pelo café da manhã de hoje. Foi uma iniciativa muito boa, é muito bom ser recebida assim. E também parabenizar, senhor presidente, pela iniciativa dessa prestação de contas. Acho que isso é muito válido, é muito importante, essa transparência. E também parabenizar pela sua parceria. Acho que sua parceria conosco é o principal. Acho que eu nunca me senti tão acolhida dentro dessa Câmara como eu venho me sentindo ultimamente. E também parabenizar a equipe da cultura pela ornamentação do São João aqui na praça. As apresentações foram muito bonitas, eu assisti às apresentações na praça, as quadrilhas que vieram de fora, como as quadrilhas daqui também, foram apresentações lindas e que com certeza agradou a todos. E aproveitar também para convidar todo mundo que amanhã tem o São João em Japitacá, para todo mundo se fazer presente lá, como também sábado no campo, tem o café da manhã e também tem a festa à noite. Então, como a Mauri falou, a gente entra de recesso, mas o trabalho não para. A gente sempre está em prol da comunidade, trabalhando pelo bem de todos. E por hoje é só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Eu quero aqui mais uma vez dar bom dia a todos aqui presentes, aos colegas vereadores, ao público presente, ao público que nos escuta, aos funcionários da casa. Eu hoje quero ser bem breve em minha fala, eu só tenho hoje aqui a agradecer. Agradecer aos colegas vereadores, a gente tem um mandato de presidente em 2 anos, dividido em 4 partes, cada 6 meses. Então estamos encerrando essa primeira fase, acredito que com sucesso. Fizemos aí a prestação de conta, agradecer a Deus por nos dar sabedoria para conduzir essa casa e aqui agradecer muito aos funcionários dessa casa, que são peça-chave nessa casa, são os funcionários, todos vocês, sem exceção de ninguém. Eu acho que isso aqui é um conjunto, quando a gente trabalha em conjunto, em amizade, vereador, funcionário, todo mundo junto, a coisa dá certo. Então eu acredito que está dando certo. Então vamos trabalhar na linha que foi trabalhada esses primeiros 6 meses, para que os próximos 6 meses continue do mesmo jeito, para que a gente possa estar corrigindo alguma falha, mas sempre tentando dar o melhor da gente, tanto funcionário, como vereador, como presidente, como a mesa diretora. Eu acho que nós só temos a agradecer. Pedir desculpa a vocês por alguma falha, né, nesses 6 meses. Também me coloco à disposição se algum de vocês apontar alguma falha, acharem que alguma coisa não está certa. Eu estou aqui para discutir com vocês, para que a gente possa melhorar. Tivemos a dificuldade que na gestão de Chico a gente andou muito nos congressos, mas infelizmente agora o financeiro não nos favoreceu. Mas se Deus quiser, a partir de janeiro a gente já tem uma luz que a coisa vai melhorar e que a gente vai poder estar indo nesses congressos buscando cada vez mais melhoria para o nosso município. Como disse o vereador Amauri, muitas conquistas. A gente em Brasília, em Recife, muitas vezes viu uma coisa que era bom para o município naquele congresso.
entrava em contato com aquela equipe, conversava e trazia, como foi trazido aqui o Orelhão Digital, o SPAV, muitas coisas boas que foi trazido para Iguaraci, muitos projetos que a gente trouxe de lá desses congressos para que fosse implantado dentro de Iguaraci e que deu certo. Então, a gente sabe da serventia, da validade desses congressos. Infelizmente, não podemos andar nesses primeiros 6 meses. Vamos pedir a Deus que a coisa melhore financeiramente para que a gente possa estar cada vez mais trazendo melhora para Iguaraci. Quero saber se alguém do público aqui quer fazer uso da fala, o microfone se encontra aberto para alguém que queira fazer uso da fala, algum funcionário, algum agradecimento, algum esclarecimento, algum questionamento, pode ficar à vontade. O vereador Chico Torres com a fala. Esqueci de comunicar uma coisa importante lá para o distrito de Jabotacá. É uma visita minha, o prefeito e Simão Rafael, é a criação do posto de saúde lá no Sítio Caruá, que irá atender ali Santa Teresa, Serra do Fogo. Hoje é uma realidade, o prédio já foi alugado, vai começar só a reformazinha para em seguida começar o atendimento. Então, quero esclarecer isso aqui, para o senhor de bem que preste atenção e não faz esse pantinho de moleque que fica remungando. Então era isso, senhor presidente. Mais algum vereador, mais alguém? Como mais ninguém quer fazer uso da fala, agradecer aqui a Deus por esse momento, por nos conduzir essa sessão mais uma vez, agradecer o comportamento de todos vocês vereadores, declaro encerrada a sessão, convocar vocês para daqui a 10 minutos a gente fazer uma extra, que é para votar a prestação de conta do ex-prefeito Zeinha, para que a gente entre em recesso sem deixar nenhuma pendência. Declaro encerrada a sessão, ficando na próxima para daqui a 10 minutos.